Boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando principalmente na estreia de Twisters. Então, vamos lá! Pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Então, como eu falei na abertura, na primeira posição ficou o filme Twisters, estrelado pelo Glen Powell. O filme surpreendeu muita gente, inclusive me surpreendeu, porque o filme teve a terceira melhor abertura do ano, ficando atrás somente do filme Divertidamente 2 e atrás do filme Duna 2, né? Seria também Twister 2 praticamente. Então as sequências trazendo muito dinheiro. O Twister original foi o segundo filme mais assistido do ano de 1996, quando os filmes catástrofe estavam no seu auge. O filme teve uma abertura muito boa em território americano, mas não teve uma abertura tão boa assim internacionalmente. Na verdade, internacionalmente, o filme está sendo considerado uma decepção, né? E eu vou tentar explicar para vocês, pelo menos para mim, quais são os motivos disso. E o filme abriu com 80,5 milhões de dólares, que fica atrás dos 82,5 milhões que Duna Parte 2 fez, e atrás, obviamente, dos 154 milhões que o filme Divertidamente 2 fez na sua abertura. Mesmo assim, uma abertura muito boa. O filme não tem um orçamento tão alto quanto Divertidamente. Por exemplo, ele teve um orçamento por volta de 140, 150 milhões de dólares, que, considerando os efeitos especiais, considerando tudo que o filme traz, é um orçamento baixo. E o filme está sendo bastante aclamado, então pelo menos em território americano, eu imagino que o filme venha a ter pernas muito longas. E como eu falei, o filme já tinha estreado em outros territórios além do território norte-americano na semana anterior, e mesmo assim, mesmo fazendo 80,5 milhões de dólares nos Estados Unidos, ele chega a somente 123 milhões de dólares ao redor do mundo inteiro, o que mostra que nessa mais de uma semana o filme fez somente 40 milhões fora dos Estados Unidos, 43 milhões mais ou menos. E por que eu acho que isso não é tão surpreendente assim? Porque eu acho que filmes catástrofes são um gênero mais americano, né? Não é uma grande franquia que vai atrair muita gente, não é um filme infantil, né? Não tem nenhum grande astro. Glen Powell, ele tá começando a crescer muito, mas ainda não é um Tom Cruise, um Brad Pitt e assim por diante. Então eu acho que a própria temática, né, eu acho que é mais americana. Os filmes catástrofe tiveram o seu auge na década de 90, possivelmente comecinho da década de 2000, só que nessa época o grande público era majoritariamente nos Estados Unidos, então as pessoas que conhecem o primeiro Twister possivelmente são mais nos Estados Unidos do que fora dos Estados Unidos, então acho natural que um filme como esse não tenha uma popularidade tão grande fora dos Estados Unidos. Pode ser que o boca a boca seja extremamente positivo, e além disso ainda tem dois filmes que estão dominando os mercados internacionais, e é óbvio que eu tô falando de Divertidamente 2 e do Meu Malvado Favorito 3. Então, se a concorrência não fosse tão grande, talvez o filme conseguisse um destaque um pouco maior. Isso internacionalmente, porque nos Estados Unidos o filme conseguiu um resultado muito positivo. Eu vou trazer mais algumas análises que eu fiz em volta desse filme Twister 2 na próxima semana, porque eu já quero levar em consideração a queda do primeiro pro segundo final de semana, né? Eu tô fazendo uma análise a respeito de filmes catástrofe como um todo e eu vou trazer na semana que vem aqui para vocês. Na segunda posição ficou o filme Meu Malvado Favorito 3. Eu tenho falado Meu Malvado Favorito 3, mas já é o Meu Malvado Favorito 4. É que é uma franquia que trouxe tantos filmes de forma tão rápida que na verdade já é o sexto filme da franquia em pouco mais de 10 anos, né? Então é Meu Malvado Favorito 4, né? Se eu falei várias vezes Meu Malvado Favorito 3 nesse ou no vídeo anterior, me perdoem, o filme fez 23,8 milhões de dólares com uma queda de 45%. E o filme já atinge a marca de 574 milhões de dólares. Como é um filme animado, o filme tende a ter pernas muito longas, então ainda é o consenso, né, entre os analistas que o filme vai bater a marca de 1 bilhão, possivelmente até de 1,1 bilhão de dólares, mas normalmente esse filme não bateria, né, porque se ele não tiver pernas muito longas, o filme fazer 500 e poucos milhões
né, ele já teria que estar na casa dos 700 nesse mesmo espaço de tempo para bater a marca de 1 bilhão, mas como eu disse, né, os filmes infantis eles tendem a ter pernas muito mais longas, como a gente está vendo com o terceiro colocado, que é justamente o filme Divertidamente 2, que ainda se mantém, né, bem forte no top 5, mesmo depois de mais de um mês de lançamento. No acumulado da semana, como vocês podem ver nesse quadro aqui, o filme continua crescendo bastante, né? O filme cresceu 137 milhões de dólares da segunda para a terceira semana, nesse período de 7 dias, eu não estou falando somente do final de semana. O filme foi de 229 para 437 e agora para 574, então eu imagino que na semana que vem o filme vai estar na casa dos 650 até 660 milhões de dólares, porque eu imagino que ele vai crescer mais uns 90 milhões, então o filme vai ter que trabalhar bastante a partir de agora para conseguir chegar a essa marca de 1 bilhão de dólares. Não é uma certeza absoluta. Se outros filmes maiores conseguirem atrair o público, tirar salas ali, né? Existe sim a possibilidade de ele não bater a marca de 1 bilhão, então não é uma certeza, né? Como era do filme Divertidamente 2, quando ele chegou arrasando tudo pela frente. Qualquer análise que poderia ser feita falava que o filme bateria a marca de 1 bilhão. Esse filme não é uma certeza tão grande assim, mas é bem provável que consiga. E por quê, né? Porque analisando a franquia como um todo, a gente vê que 3 dos 5 filmes anteriores praticamente bateram a marca de 1 bilhão, na verdade 4 dos 5, né? Porque o primeiro ficou bem distante dessa marca, fez 543 e é hoje o mais fraco da franquia em termos de bilheteria. Aí o segundo já fez 970 milhões de dólares. Aí o terceiro fez 1,034 bilhão, então esse bateu, né? O anterior ficou bem próximo, mas não conseguiu. Talvez eles devessem ter dado um empurrãozinho maior ali no marketing para o filme bater a marca de 1 bilhão. Aí o terceiro, como eu disse, bateu. O quarto ainda não bateu, mas ele ainda tem grande parte da sua corrida pela frente. E os 2 filmes do Minions teriam batido, só que o segundo foi lançado em um momento de pandemia e mesmo assim ele ficou com 940 milhões de dólares, né, sendo que não estreou em diversos territórios, teve várias limitações, né, então eu acho que é uma franquia muito forte, que qualquer filme que eles estão lançando está chegando próximo da marca de 1 bilhão. Né, então mais um grande sucesso da Universal. Eles têm um sucesso muito grande nas mãos com Jurassic Park, por exemplo, que também tem esse efeito. Qualquer coisa que eles jogam bate 1 bilhão, eles podem colocar ali como grande vilão um monte de besouro gigante, né, como aconteceu no último Jurassic World, e o filme bateu por bem pouco, mas bateu a marca de 1 bilhão de dólares. E conforme o filme for avançando, eu coloco ele ali no ranking das maiores animações de todos os tempos, mas por enquanto ele ainda não faz parte dessa conversa. Então vamos para o terceiro colocado, que é o filme Divertidamente 2, que conseguiu trazer mais 12,8 milhões de dólares, caindo 36%. Então o filme continua tendo performances muito boas, ele não está mais naquele top 7, top 8, dentre os melhores finais de semana, porque os filmes antigamente tinham pernas mais longas ainda, né? Então o filme já caiu consideravelmente. E na verdade, no sexto final de semana, ele ficou na posição de número 28, então é a pior posição até o momento que esse filme ficou, é pior inclusive do que a abertura, que ficou na posição de número 25. Então, como eu disse, né, outros filmes tiveram pernas muito mais longas e por isso eles foram subindo essa lista fim de semana após fim de semana. Mas mesmo assim, a posição de número 28 para um sexto final de semana não é algo tão ruim considerando o que o filme já fez nos finais de semana anteriores. E o filme chega hoje a 1,443 bilhão de dólares, que coloca ele na posição de número 15 de todos os tempos, que é um fenômeno e já coloca praticamente na primeira posição dentre as maiores animações de todos os tempos. Deve ultrapassar Frozen 2 já nos próximos dias, né? Porque Frozen 2 está cerca de 10 milhões, 13 milhões de dólares somente acima. Então, mais 1 ou 2 dias, esse filme já vai se tornar a maior de todos os tempos, inclusive em território americano, onde o filme está próximo de bater Os Incríveis 2. Os Incríveis 2 foi um fenômeno nos Estados Unidos, né? Foi um fenômeno também internacionalmente, mas foi um fenômeno maior em território norte-americano. Em território brasileiro, o filme continua, né, sendo o maior filme de todos os tempos,
Obviamente com um asterisco bem grande, eu não considero esse filme um fenômeno maior, por exemplo, do que Titanic, do que Avatar. Eu me lembro na infância de ver a fila dando a volta no quarteirão por semanas e semanas e semanas, né? Isso em vários cinemas diferentes na cidade, né? Meu irmão, minha mãe, meu pai foram assistir Titanic, era difícil até de conseguir ingresso. Então, o fenômeno que Titanic foi, o fenômeno que Star Wars foi, inclusive aqui no Brasil, né? E que outros filmes, como eu citei, Avatar, eu não acho que seja o maior filme de todos os tempos. Obviamente existem muitos fatores que a gente deve analisar, mas em termos absolutos é sim o filme que mais gerou dinheiro aqui no Brasil. O valor do ingresso subiu pra caramba, né? Subiu de forma exorbitante nos últimos anos. A população subiu demais também, desde o lançamento de Titanic, etc. Mas o filme tem os seus méritos, conseguiu atrair muita gente aos cinemas, muitas pessoas que não vão mais aos cinemas com muita frequência. Então todo o mérito pro filme Divertidamente 2 da Pixar, que conseguiu dominar os cinemas brasileiros. E pessoal, antes de continuar, eu queria lembrar vocês do Amazon Prime Day que tá rolando e acaba hoje. Tem muitas promoções interessantíssimas rolando. Eu tô recebendo produtos aqui praticamente todos os dias. Eu sinceramente nem sei o que tem dentro dessa caixa, eu vou abrir aqui junto com vocês. Olha aqui, ó, chegou o meu carregador portátil, né? Uma coisa que eu sempre tenho necessidade, eu tô viajando muito, né? Eu vou muito para São Paulo buscar itens ali. Então eu comprei um carregador portátil que eu sempre utilizo também, eu sempre preciso em viagens. E esse daqui, ele tem uma lanterna embutida, né? Então eu vou deixar ele sempre carregado na minha cômoda do lado da cama. Se por acaso acabar a energia aqui de casa, eu consigo carregar o meu celular e consigo também ter uma lanterna ali em mãos. E chegou aqui mais um item, ó. Um item menor, aqui num saquinho, chegou também hoje, né? Ó, eu vou abrir aqui junto com vocês também. Esses saquinhos aqui, eles vêm tão bem fechados que é literalmente um saco abrir. É pro meu cachorro, eu mostrei ele no vídeo aqui ontem, né, o meu cachorrinho, e eu comprei essa, que é tipo uma fita métrica, né, para você segurar o cachorro, você simplesmente trava aqui. Então mais um item bem legal que eu comprei. Tem muitas outras coisas chegando, né, eu comprei algumas Alexas mais uma vez, a minha irmã comprou um iPhone. Então tem muita promoção legal, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se vocês comprarem utilizando meu link, vocês não gastam um centavo a mais por isso. É uma forma bem legal de vocês ajudarem o canal. Eu somei aqui o que eu comprei, né, nesses últimos dias. Aí eu comprei pelo menos uns 25 itens, talvez até um pouco mais. E quanto o filme fez nos últimos 7 dias? O mesmo comparativo que eu fiz com o meu malvado favorito, eu tô fazendo também com Divertidamente 2. A gente vê que o filme cresceu muito, 93 milhões de dólares, da semana passada para essa. Então nos últimos 7 dias o filme fez mais de 10 milhões todo dia, o que mostra que o filme ainda tem muito potencial pela frente. O filme deve trazer mais uns 60 a 70 milhões até o fim de semana que vem, depois mais uns 30, depois mais uns 20, depois mais uns 10. Então eu imagino que esse filme tenha potencial para bater a marca de 1,6 a 1,7 bilhão de dólares. Não vai ser o suficiente provavelmente para bater o filme do Homem-Aranha, né, o que juntou os três, né, o Tobey Maguire, o Andrew Garfield e o Tom Holland, mas o filme vai ser um fenômeno gigantesco e o maior sucesso da história da Pixar. O comparativo com o filme anterior eu vou colocar bem rápido aqui, né, porque eu não preciso ficar falando toda vez exatamente sobre isso. Aqui, como vocês podem ver, a marca de 10 milhões que colocam esse filme para bater o Frozen 2, né? Eu coloquei aqui os últimos filmes da Disney e da Pixar, excluindo os lançamentos da pandemia, que foram lançados principalmente no Disney Plus. E aqui os filmes animados com as maiores aberturas. O filme já deixou para trás o Super Mario, Os Incríveis 2 e a próxima vítima é justamente o filme Frozen 2. E com certeza a Disney e a Pixar estão muito satisfeitas, né, com o resultado desse filme. Basta vocês olharem, né, o que os últimos filmes da Pixar fizeram, né, de bilheteria nos cinemas. Vocês podem olhar, as bilheterias estavam sendo muito fracas, né, desde Toy Story 4, que a gente viu Dois Irmãos, fez 141, Soul, que teve a estreia no Disney Plus, né, então não dá pra gente colocar como a bilheteria do filme. Eu acho que ele teria feito muito mais do que os 121 milhões que ele fez. Luca fez 51 milhões, mas nem teve uma abertura nos Estados Unidos. Red também não teve uma abertura, né, pelo menos relevante.
fez 21 milhões. Lightyear já teve uma abertura, né, grande, digamos assim, mas as bilheterias foram muito ruins. O filme fez somente 226 milhões. Elementos, que teve uma abertura péssima, né, abriu com 29 milhões, fez 496, então o filme conseguiu se salvar de certa forma, só que agora Divertidamente 2 veio para se tornar o maior de todos. E aqui, como eu falei no Clube do Bilhão, o filme deixou para trás os filmes A Era de Ultron, né, que é o filme Vingadores 2, Super Mario, Pantera Negra, Harry Potter 8 e o filme Star Wars Episódio 8 também. E quem que tá à frente de Divertidamente 2 a essa altura? O filme da Barbie, tem lugares falando que o filme já bateu o filme da Barbie, tem lugares falando que não bateu, mas de qualquer forma vai ultrapassar o filme da Barbie nas próximas semanas ou nos próximos dias. Frozen 2 também vai ser ultrapassado, Top Gun 2 vai ser ultrapassado com certeza. O filme Velozes e Furiosos 7 também é uma certeza praticamente absoluta. O filme Vingadores, que está hoje na 10ª posição, também vai ser ultrapassado, porque fez 1,520 bilhão, o que esse filme vai com certeza fazer. O único que ainda é uma dúvida é o 9º colocado, que é o filme Rei Leão, que fez 1,666 bilhão. Então, no mínimo do mínimo, Divertidamente 2 vai entrar no top 10 de todos os tempos. E avançando para a 4ª posição, ficou o filme Longlegs, que inclusive eu vi mais pessoas recomendando, falando que é um filme sensacional, que é o melhor filme de terror desde Hereditário e assim por diante. O filme teve uma queda de 48%, que não foi uma queda acentuada, né? Muitos filmes de terror têm quedas mais altas porque é uma fandom, né? É um público muito fiel que vai assistir o filme no primeiro final de semana e depois não tem muita gente querendo assistir. Isso mostra que o boca a boca foi pelo menos positivo, né? O filme caiu 48%, fez mais 11,7 e chega a 46 milhões de dólares. Lembrando, como eu disse, que muitas reportagens dizem que esse filme teve um orçamento de menos de 10 milhões, somando o orçamento de produção e marketing. Ele fez um marketing muito simples realmente, né? Então eu acho que esse filme já é bastante lucrativo para Neon. E eu acho que é um filme que vai despertar muito interesse quando chegar nas plataformas de streaming, nas plataformas em VOD. Então vai se tornar sim um grande sucesso. Mais ou menos como o filme Maxine, né, que continua sendo o maior da sua trilogia, né, que conta com o filme X e com o filme Pearl. O filme chega a praticamente 17 milhões de dólares. Né? Então o filme, com o orçamento que ele teve por volta de 2 milhões, vai se tornar lucrativo, e esses filmes eles conseguem conquistar o público. Eu, por exemplo, não assisti de forma alguma nenhum dos dois anteriores nas salas de cinema, mas eu já conferi tanto X quanto Pearl, né? E eu vou assistir Maxine assim que chegar a alguma plataforma de streaming. Então não são filmes que levam, né, uma legião de fãs para salas de cinema, mas com certeza são filmes que agregam muito valor quando eles estão, né, disponíveis ali para o público como um todo. E para fechar o top 5 ficou Um Lugar Silencioso 3, né, que seria o terceiro filme da franquia, mas ele se chama Um Lugar Silencioso Dia 1, fez mais 6,1 milhões de dólares, chegando a 241 milhões de dólares. Com certeza um valor muito positivo, ainda distante dos seus dois antecessores, né, que fizeram em volta ali de 300 milhões. O primeiro fez 340 milhões e o segundo fez 291. Então esse filme está caminhando para se tornar o terceiro aí da franquia, mas é um resultado satisfatório considerando o seu orçamento. O filme Bad Boys chegou a 388 milhões de dólares, né? Então provavelmente não vai atingir a marca dos 400, né, e ficar na mesma casa pelo menos que o seu antecessor, porque ele está caminhando bem pouco semana após semana. Pode ser que aconteça, né? Pode ser que o filme tenha um ressurgimento aí em algum território, mas é um resultado muito bom considerando o orçamento de 100 milhões. O filme fez praticamente 4 vezes, ou seja, deu para pagar os dois grandes astros, né? 20 milhões para o Will Smith, 8 milhões ali para o Martin Lawrence, pelo menos são os valores, se eu não me engano, que foram reportados ali para os dois, né? Provavelmente algum residual ainda sobra ali para os dois também, e mesmo assim deu para o filme ser lucrativo. Então com certeza um lançamento positivo. Se eles quiserem fazer um Bad Boys 5, eu imagino que eles tenham que trabalhar com esse orçamento no máximo de 100 milhões de dólares, que eles vão conseguir ter um lucro, né? Mas não lançar já no ano que vem, possivelmente em 2026 ou 2027,
não adianta querer lançar esses filmes tão rápido assim, porque não é uma franquia que dá para você ir para muitos caminhos, né? Os filmes são todos mais ou menos no mesmo estilo, né? Então é melhor dar um tempo ali para o público absorver o filme novamente. O Planeta dos Macacos também, só citando aqui, porque ele continua evoluindo devagarzinho para chegar na marca dos 400 milhões, mas isso ainda não aconteceu. Tá na marca de 396. E pessoal, como sempre, para fechar o vídeo, eu vou falar a respeito do top 5 nos Estados Unidos, começando obviamente por Divertidamente, que está quase batendo a marca dos 600 milhões de dólares, seguido pelo filme Duna 2, né? Eu vou tentar falar de cabeça aqui para vocês, seguindo do filme Duna 2, depois Meu Malvado Favorito 4, né? Não é o 3, é o 4, depois Godzilla vs Kong e finalmente o filme Kung Fu Panda 3 ou 4, é uma franquia que eu não acompanhei tanto. Eu acho que é Kung Fu Panda 4. E em território internacional. E agora, pela primeira vez no ano, as duas listas, a do top 5 nos Estados Unidos e do top 5 internacional, são exatamente as mesmas. Então, na primeira posição tá o filme Divertidamente 2, depois Duna 2, depois Meu Malvado Favorito 4, depois Godzilla vs Kong e finalmente Kung Fu Panda 4. Então a gente vê que as grandes franquias continuam dominando as bilheterias. O único que não dá pra gente dizer que é uma grande franquia a essa altura é justamente o filme Duna 2, né, que o primeiro filme não foi tão bem sucedido assim. Divertidamente já era um grande filme. Já Duna não, né, o filme Duna não foi claramente um sucesso desde o princípio, né, o filme evoluiu bastante no boca a boca porque ele foi lançado lá na pandemia, então o filme conseguiu ter um salto entre o primeiro e o segundo filme. Obviamente Divertidamente também, mas eu acho que já dava pra falar que o primeiro Divertidamente foi um sucesso avassalador. Então agora a gente tem os sucessos norte-americanos duplicados, né? Tanto que eu vou mudar esse quadro aqui que eu fiz. Eu coloquei USA ali, né? Estados Unidos, China e etc. Agora eu vou apagar, né? Para a semana que vem eu já vou colocar o nome do estúdio de cada filme, justamente porque agora é redundante colocar que os filmes são dos Estados Unidos ou da China, porque não tem mais filme chinês nessa lista. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês. Como eu disse, eu vou fazer uma análise a respeito dos filmes catástrofe pro próximo Clube da Bilheteria. Eu só não fiz nesse vídeo, né, porque eu queria soltar o vídeo um pouco mais rápido e também, né, porque eu quero dar uma analisada já do primeiro para o segundo final de semana. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueçam que faltam somente algumas horas para acabar o Prime Day lá na Amazon. Muitas promoções sensacionais, eu mostrei aqui alguns itens para vocês. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve.